Você se acha uma pessoa inteligente? Bom, eu acredito que a resposta seja sim, e você está certo em pensar assim. É claro, você é uma pessoa inteligente, inteligente em várias maneiras, por vários ângulos, porque todos nós nos completamos socialmente pela inteligência um do outro. Você tem inteligência para fazer uma determinada coisa, enquanto eu e outras pessoas mais fazem coisas diferentes que na sociedade se completa. Agora, existe uma inteligência, existe uma vertente da inteligência que é a principal, a mais importante de todas, que é a inteligência espiritual. O que significa ser inteligente espiritualmente? Inteligente espiritualmente é aquele que busca conhecer o Criador. É importante que você, que eu, que todos nós tenhamos curiosidade de buscar entender mais sobre Deus. Afinal de contas, nós investimos muito da nossa vida para o conhecimento secular. Conhecimentos que podem botar dinheiro no nosso bolso, que podem nos dar status social, que podem nos dar relevância dentro da família. Agora, o conhecimento sobre o Criador, ele supera qualquer desses conhecimentos. Ao certo, você já experimentou fazer cursos profissionalizantes, talvez você já tenha ido para a universidade, você tenha feito até mesmo pós-graduação ou outras graduações superiores, porém, nenhuma dessas fases da vida pode substituir, pode anular o seu interesse pela vida espiritual, pelo seu propósito aqui na Terra. Aliás, sem propósito, a vida, por mais aparentemente completa que seja, ela é vazia, porque a vida só é cheia e rica de propósitos quando a gente vive o sentido. E viver o sentido implica justamente em buscar conhecer o Criador. O apóstolo Paulo, na carta primeira aos Coríntios, capítulo 13, versículo 9, ele disse: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que Paulo quis dizer com essa frase? Bom, quando se trata de conhecer a Deus, significa que você nunca o conhecerá plenamente. Significa que por mais interesse que você tenha, por mais que você busque, por mais que você se lance a esse conhecimento, a sua vontade, ela sempre será inferior à sua capacidade de conhecê-lo. Você deve sim ter vontade ilimitada de conhecer o Criador, vontade ilimitada de conhecer a Deus, porém, você o conhecerá em parte, você o conhecerá de forma gradual. A que medida? À medida que você se mantém no caminho. Agora, você pode me perguntar, mas Anderson, o que é o caminho e como eu faço para me manter nele? Bom, o caminho, conforme a Bíblia diz, é Jesus Cristo. Ele é a única maneira de você conhecer o Criador. Ele, através dele, por ele, é a única forma de você chegar mais perto de Deus e começar a conhecê-lo. Digo começar a conhecê-lo porque, repito, isso será uma tarefa gradual, isso será uma missão de vida que você fará à medida que você vai conhecendo um pouco mais o Criador, você vai aprofundando mais e você vai chegando mais perto e a sua vontade deve ser muito maior do que a sua capacidade. Jesus disse que Ele mesmo se define como o caminho, Ele se define como a verdade e a vida. E diz que ninguém vem ao Pai senão por mim, palavras dele, se referindo a Ele próprio, Jesus Cristo, como o caminho. Se Jesus é o caminho, como ele disse que é, e eu acredito que seja, eu acredito muito, porque a Bíblia diz a respeito de Jesus, desde o Gênesis até o Apocalipse, e toda a narrativa histórica vai confirmar
a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando então eu me disponho a ir ao encontro de Deus através de Jesus Cristo, eu vou conhecendo a Deus passo a passo. E nessa missão de conhecimento, eu preciso entender que, para eu chegar mais perto de Deus, eu precisarei ficar cada dia mais parecido com Ele. Qual é a primeira coisa que implica em quem tem vontade de conhecer a Deus? Eu precisarei, você precisará mudar a sua vida. E essa mudança, ela não vai ser algo que você terá que encontrar. Que mudanças terá que fazer? Essas mudanças, elas surgirão, você entenderá quais são as coisas que você precisará mudar à medida que você se mantém no caminho. Veja, não é algo que você possa, por exemplo, projetar e depois que você projetar, você executar, para só depois então você entrar no caminho. Negativo, você entra no caminho e aí esse projeto de mudança não é seu, esse projeto de mudança é do Criador e Ele vai manifestando a sua vontade na sua vida e você vai entendendo gradualmente quais as mudanças que você precisa fazer. E quando você tem esse entendimento das mudanças, você vai tendo a transformação necessária para dar mais um passo na direção dele. Por que isso? Porque, por exemplo, Deus é santo. Ele não compartilha em nada com o pecado. Então, se eu tenho interesse de me aproximar de Deus, eu preciso parecer com Ele. Para eu parecer com Ele, eu terei que também me santificar. Significa que eu serei santo? Absolutamente que não. Significa que eu estarei me santificando. Ser santo não é um processo, ser santo é um estado. E ninguém aqui na terra pode se declarar santo, porque ninguém chega a esse estado. Mas você pode entrar no processo da santificação. E o que isso significa? Significa que você vai abandonando as coisas que Deus não aprova gradualmente, e à medida que você as deixa, você se aproxima mais dele. E toda vez que você dá um passo na direção de Deus, você vai se parecendo mais com Ele. E o caminho, que é Jesus, vai te dando toda a noção para que você possa permanecer na direção certa. Afinal, quando o caminho é certo, a trajetória sempre dará no destino certo. Se o caminho é errado, mesmo que a trajetória pareça ser mais curta ou cômoda, infelizmente não chegará no destino. Mas Jesus é o caminho, e Ele não é apenas um caminho, Ele é o caminho. Significa que Ele é o único caminho que pode levar você mais perto de Deus. Bom, se você tem esse interesse do conhecimento máximo da vida humana, você precisa de Jesus. Ele é a única maneira como você pode se aproximar do Criador. Quando você faz isso e você vai se transformando, vai se santificando, você vai se tornando uma pessoa consequentemente mais apta. Eu vou te dizer que essa aptidão, ela não te habilita apenas para o Evangelho. Negativo, essa aptidão, ela te habilita para a vida. Sim, porque quando você se torna uma pessoa regada nos bons costumes bíblicos, na orientação de Deus, naquilo que Deus realmente aprova, tenha certeza, você estará se ajustando para tudo na vida. Porque para que eu seja uma pessoa mais feliz, nada há de mais importante do que eu estar no caminho que é Jesus e estar na direção do Criador, na direção de Deus. Para eu ser uma pessoa mais social,
para ser uma pessoa mais agradável, eu também precisarei desse refinamento produzido por Jesus, que é o caminho para ir na direção a Deus. Afinal de contas, ninguém há de tão especial na história do que o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eu me aproximo deles, eu também me torno uma pessoa especial. Eu também me torno uma pessoa plena, realizada, uma pessoa que realmente interpreta as conquistas como sendo animadoras. Porque pensa, é triste demais quando você vê uma pessoa aparentemente que tenha tudo na vida e ela mesmo assim não se sente feliz. Uma pessoa que parece ter tudo que é necessário para alguém viver plenamente, mas esta pessoa vive uma vida infeliz. Por que isso? Porque não há nada de mais importante na vida do que o relacionamento com o Criador. Não há nada de mais especial na vida do que estar no caminho, que é Jesus, que vai conduzir para a plenitude. E essa plenitude não significa exatamente que você se tornará a pessoa mais rica do seu bairro, não significa que você terá os melhores carros ou terá a casa mais bonita, mas significa que o mais importante de tudo, você terá a paz que só Cristo pode te dar. Você terá a garantia de existência desta vida e da vida futura que só o Criador pode gerar dentro de você. E tenha certeza, nada deixa a pessoa mais satisfeita e confortável do que a pessoa ter essas garantias. É como, por exemplo, você compra um carro muito bonito e põe no seguro. Aquele carro vai gerar apenas alegria, apenas satisfação para você, porque você não terá medo de deixá-lo num estacionamento, de sair numa avenida, de pegar uma rodovia, de fazer uma viagem. Mas se você compra um carro muito bonito e não coloca no seguro, o que você acaba tendo? Você acaba tendo algo que você fique refém, você não consegue ser feliz com aquele bem, porque você tem medo de andar na rua, você tem medo de deixá-lo estacionado, você tem medo de pensar numa viagem, porque você não sabe se acabará sofrendo um acidente ou sendo roubado. Quando você tem a garantia que Jesus dá à vida daquele que entrega a Ele o seu ser, tenha certeza, a sua vida se torna mais confortável, porque esse conforto é de dentro para fora, esse conforto é da realização do que mais importa para a vida, que é a nossa reaproximação com o Criador. Então, se você se sente nesse estado de que precisa disso, de que ainda não tem isso de forma clara na sua vida, eu vou te dizer como você deve fazer para que você também esteja com estas mesmas garantias. A primeira coisa que você precisa fazer é confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Com isso, você estará admitindo que precisa dele, você estará admitindo que reconhece o sacrifício dele, que ele fez na cruz para te salvar. Depois, você precisa começar a pautar a sua vida nos ensinamentos que ele deu aqui para a terra. Então, quando você o aceita, o reconhece, você agora começa a fazer aquilo que ele orientou, fazer aquilo que ele mandou, fazer aquilo que ele ensinou. Quando você faz isso, você começa a se ajustar, como numa frequência, numa sintonia fina com o próprio Senhor Jesus. Então, você estará com isso, andando após os passos dele. Veja como ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz e siga-me. Ou seja, ele está dizendo nessas palavras que para eu
entrar no caminho e estar na direção que leva a Deus, eu preciso negar as minhas tolas vontades, aquelas fantasias que apenas enfeitam a minha consciência e me fazem achar que naquilo está o meu prazer, mas que é uma mera fantasia, é uma mera ilusão. E aí, quando eu faço isso e sigo na direção dele, eu, para não perder a rota, devo continuar seguindo nos passos que ele deixa marcado. Como ele disse, se alguém quer vir após mim, depois de mim, então negue-se a si mesmo, ou seja, deixe as suas fantasias de lado, tome a sua cruz, ou seja, pegue a sua própria responsabilidade com a sua vida. Deixa de ficar transferindo a responsabilidade dos seus bons resultados para A ou B e assuma que a vida é sua, que a responsabilidade é sua, que o caminho é seu e que a vida ou a morte pertence a você decidir para que lado vai. Então você vai na direção dele, seguindo os passos dele. Para isso você precisará confessá-lo como seu Salvador e seguir o seu caminho. Te aconselho que você imediatamente procure uma igreja evangélica, assuma a sua responsabilidade espiritual consigo mesmo, entenda que você precisa de Deus, precisa estar no caminho, precisa de Jesus, e então comece a trilhar essa nova etapa que vai ser incrível para a sua vida. Se você um dia esteve nesse caminho e eventualmente o deixou, o abandonou, saiba que não há nada que você encontrará nessa vida que conseguirá substituir a alegria que você um dia teve. Então, volte rápido para esse caminho que já te trouxe alegria e volte a fazer parte do grande ecossistema de Deus. Ele espera você.